Olá, alma querida. Seja muito bem-vinda ao Histórias Alma, menos um cantinho especial, onde cada história toca o coração e desperta emoções profundas. Se você ama narrativas cheias de sentimento, reviravoltas e alma, este canal é para você. Inscreva no canal, ative o sininho e venha viver essas histórias comigo, com todo o amor. Naquele inverno, a cidade de Graston foi engolida pelo silêncio como se estivesse cumprindo uma sentença invisível. A neve caía sem trégua, cobrindo telhados, engolindo ruas, apagando a linha tênue entre a presença humana e o vazio absoluto. Mas o frio mais cortante não vinha do vento, vinha dos olhos. Olhos que julgavam em silêncio. Olhos que não precisavam de palavras para ferir. No pequeno armazém, no centro da cidade, Isabelle Merlo movia-se com precisão, quase invisível, entre as prateleiras. Suas mãos conheciam bem o toque dos sacos de farinha, o cheiro da madeira úmida, o aroma esquecido do licor envelhecido. Filha única de Elias Merlo, um homem viúvo de poucas palavras e olhar duro, Isabelle era vista com desconfiança e pena menos por muitos moradores. Afinal, ela trabalhava num lugar que outros achavam impróprio para uma moça de respeito, numa tarde acinzentada. Enquanto a cidade se fechava mais cedo por causa da tempestade que se aproximava, uma risada zombeteira estourou atrás dela, uma voz masculina, carregada de veneno. Certa, Merlo não é exatamente o tipo que a gente apresenta para a mãe. Mais risos, peixos, cotontas, como lascas de gelo entrando na pele. Isabelle largou o saco de farinha no chão, enrolou o cachecol com firmeza no pescoço e saiu, sem olhar para trás. A tempestade começava a rugir, a neve cortava seu rosto, o vento puxava seu casaco como mãos famintas. Mas ela não parou. Só queria fugir dos sussurros, da dor que vinha de dentro. Seguiu para a floresta, sem pensar, os olhos marejados borrando o caminho. A neve afundava sob seus pés. Um passo em falso, o estalo seco do gelo rachando. E depois, silêncio. Ela caiu. Quando voltou a si, o frio já era parte dela. Um frio que não vinha de fora, mas parecia ter invadido seus ossos. Tentou uma vez, duas. Depois, nada. Do outro lado da floresta, Nathan Hale ouviu. Uma vez, ele fora um renomado designer de interiores. Mas após perder a esposa no incêndio, havia abandonado tudo. Agora vivia isolado numa cabana de pedra no coração das árvores. Longe do mundo, longe da dor que nunca passou. Mas aquele grito, fraco, rasgado, atravessou o vento como um fio de sentido. Sem hesitar, Nathan pegou uma lanterna a óleo, vestiu-se com camadas grossas de lã e mergulhou na tempestade. A neve era funda, o vento, cruel. A luz da lanterna tremeluzia como uma estrela doente, lutando contra a escuridão. Ele a encontrou ali, meio enterrada, pálida como a neve, os lábios quase imóveis, mas ainda viva. Sem dizer nada, a ergueu nos braços, apertando-a contra o peito, usando o próprio corpo para protegê-la do vento assassino. A cabana não estava longe. Pedra, madeira e fogo. Simples, mas viva Daito-a junto à lareira. Cobriu-a com mantas, ferveu água, pingou chá de ervas morno sobre seus lábios e ficou ali a noite inteira. A mão dela na dele, como se fosse um fio frágil que aprendia ao mundo dos vivos. Quando Isabelle abriu os olhos, não sentiu frio. Sentiu um calor suave, seco, constante, roçando sua pele como o toque gentil de uma manhã segura. O quarto estava em silêncio, não de ausência, mas de presença. Nathan estava ali, sentado perto do fogo, de costas,
como se quisesse lhe dar espaço para respirar sem medo. Você está segura agora, disse ele. A voz rouca, grave, desconhecida. Ela apenas assentiu. Devagar. Palavras não eram necessárias. O silêncio entre eles já continha todas as perguntas e as respostas. Na manhã seguinte, com a tempestade finalmente se acalmando, Nathan preparou o trenó para levá-la de volta. A viagem foi silenciosa, tensa, como se cada floco de neve pesasse mais que palavras. E quando os portões de Graston surgiram entre as árvores, o primeiro olhar que os encontrou foi o de Mrs. Clarice, frio, afiado e adornado com um sorrisinho, discreto, como o de quem já proferiu sentença. O boato se espalhou como fogo em pergaminho seco. A senhorita Merlu passou a noite na cabana de um viúvo. Não houve piedade. Esse o julgamento quando Isabel entrou no armazém. Seu pai já a esperava. Estava polido, com a mandíbula cerrada e os olhos insondáveis. Não houve perguntas, nenhuma demonstração de preocupação. Só uma frase. Vamos fazer o que precisa ser feito para consertar isso. O ar dentro do armazém parecia fuligem, denso, sufocante. Isabel ficou diante dele ainda tremendo do frio, embora o gelo no olhar de Elias cortasse mais fundo do que a neve presa em seus ombros. Você entende, disse ele, a voz seca como metal ao toque, que uma única noite pode apagar seu nome dos registros de honra. Isabel nada disse. Apertou o chale contra o peito, os olhos fixos no piso gasto. Dizem que você passou a noite na cabana de um viúvo. Menos continuou. Elias, a verdade não importa. Eles só querem uma história boa, o suficiente para repetir. Eu não. Não importa, ele interrompeu, ríspido. O que importa é que eles já acreditam. Ele suspirou, quebradiço, como alguém de luto por algo que jamais teria de volta. Se você ainda quer viver em Greyston, terá que se casar com ele, com Nathan Hale. Pouco depois, Nathan foi chamado. Surgiu na porta menos alto, quieto, impossível de decifrar. Ninguém o cumprimentou. Elias virou-se diretamente para ele. Está disposto a se casar com minha filha? Nathan olhou para Isabel. Ela não implorou, não negou, apenas sustentou o olhar, firme, mesmo à beira do colapso. Se ela concordar, respondeu ele, devagar, eu não recusarei. Isabel queria reagir, gritar, dizer não, mas tudo ficou preso na garganta. Anos vivendo sob o peso das expectativas ensinaram-me-lhe uma única coisa: como sobreviver através do silêncio. Ela assentiu, não por acreditar, mas porque o silêncio sempre fora sua única armadura. O casamento foi silencioso, sem flores, sem música, sem sorrisos de parabéns, apenas o som lúgubre do sino da igreja, menos mais como um aviso do que uma bênção, e os olhares imóveis dos presentes, que não assistiam como convidados, mas como juízes. Isabel Merlu entrou na capela com um vestido emprestado. Sam, buquê. Sem ninguém ao lado, Nathan Hale esperava no altar, num terno antigo, bem passado, porém desbotado. Seu olhar ardia devagar, como madeira prestes a pegar fogo. Quando o padre perguntou, ele apenas disse sim, e Isabel teve que reunir todo o ar dos pulmões para sussurrar: eu aceito. A cerimônia terminou como um velório sem lágrimas. Ninguém permaneceu. Ninguém os acompanhou na saída. Nathan não segurou sua mão, apenas caminhou à frente, guiando o caminho de volta à cabana, menos como se nem ele soubesse se estava pronto para ser marido. Nos dias que seguiram, o tempo parecia escorrer devagar. A cabana era pequena, mas o espaço entre os dois era imenso. Isabela acordava antes do amanhecer, varia ou show, alimentava o fogo,
lavava panos, fazia sopa com o que houvesse Nathan, saía cedo, cortava lenha, consertava o telhado. Armadilhas. Não se tocavam, não discutiam, nem sequer se davam bom dia. Às vezes, ela se sentava perto da janela, os olhos perdidos em um ponto qualquer. A cabana não tinha nenhum traço de uma mulher, sem flores secas, sem rendas, sem espelho, menos apenas ferramentas de carpintaria, livros técnicos e blocos de madeira, ainda sem forma. À noite, compartilhavam a mesma mesa, mas não as mesmas palavras. Nathan colocava uma tigela de sopa diante dela, sem nunca perguntar se estava boa. Ela respondia com um leve aceno de cabeça. Numa tarde, Isabel abriu sua mala e encontrou uma carta de Julian Davenport, o homem que um dia prometeu se casar com ela e depois desapareceu. As palavras, que antes pareciam doces, agora soavam. Como aronia, cruel ela não chorou, out, apenas ficou ali, trêmula, segurando a carta contra o peito como se fosse uma relíquia de uma juventude ingênua e perdida. Nathan estava do lado de fora do quarto. Viu-a curvada sobre si mesma, mas não entrou. Naquela noite, sem dizer nada, deixou uma pequena caixa de madeira ao lado do banco de costura. Dentro, um carretel de linha e um conjunto de agulhas. Nenhum bilhete, mas Isabel entendeu. Era a maneira dele dizer que ela não era mais invisível ali. Naquela tarde, o céu clareou de forma estranha depois de dias de cinza. Isabel sentiu vontade de respirar ar puro. Enrolou o cachecol, calçou as botas e pegou um cesto trançado. Planejava recolher galhos secos perto da floresta. Espere até eu voltar menos, Nathan dissera pela manhã. Não era uma ordem, só uma sugestão suave. Ela não queria ser um fardo. Precisava de espaço, de clareza. A floresta estava imóvel. A neve afundava sob seus pés. Ela andava com cuidado, coletando gravetos cobertos de gelo. O ar trazia aquele aroma doce e cortante do frio misturado à decomposição. Quando se abaixou para pegar outro galho, ouviu um estalo seco. E logo depois, respirações pesadas. 3 figuras cinzentas emergiram de trás das árvores. Lobos. Nenhum rosnado. Apenas se aproximavam, olhos brilhando como brasas na penumbra da floresta. O cesto caiu. Isabel recuou, escorregou, caiu na neve gelada como aço. Os olhos arregalados, a garganta travada. O medo o apagou. Sua voz entoou um tairo seco, cortando o silêncio da floresta como um trovão. Os lobos recuaram. Outro disparo. Rosnados sumiram entre as árvores. Isabelle tremia. Tudor. Nathan surgiu correndo, envolveu seus ombros com um casaco vocassé e ferril, perguntou, os olhos ainda vasculhando as árvores. Ela balançou a cabeça. Sem conseguir responder, ele não esperou. Levantou-a nos braços menos como fizera naquela primeira noite e a levou de volta para a cabana, sem dizer uma palavra. Naquela noite, o fogo queimava forte. Isabel estava enrolada em camadas de lã, ainda tremendo. Nathan nada disse, apenas colocou um pequeno embrulho de linho sobre a mesa. Ela abriu um boneco de madeira, esculpido à mão, rústico, simples. 2 figuras em pé, lado a lado. Não se tocavam, mas os ombros quase se encontravam. Sem bilhete, sem explicação, mas Isabel entendeu. Ele a havia visto, e em seu silêncio começava a esculpir algo que não tinha nome. Numa noite apus, uma nevasca intensa, o céu sobre Greystone ficou tão claro quanto o vidro. Nathan abriu a porta da cabana. Ficou parado por um instante. Depois se virou para dentro e disse, em voz baixa, você deveria vir lá fora. Quero te mostrar uma coisa. Isabel vestiu outro casaco e seguiu Nathan até a varanda. Através
a clareira coberta de neve, e pararam no alto de uma pequena colina. Acima deles, a aurora boreal se derramava pelo céu como seda viva, brilhando em tons de verde e violeta. O mundo parecia prender a respiração. Minha esposa sonhava em ver as luzes do norte, disse Nathan, os olhos fixos no céu. Planejamos uma viagem à Islândia, mas então veio o incêndio. Eu não consegui salvá-la. Construí centenas de lares para outras pessoas, e mesmo assim falhei em proteger o meu. Sua voz não estava quebrada, apenas baixa, honesta. Isabel enfiou mais as mãos no casaco e respondeu, com gentileza: o homem que prometeu se casar comigo desapareceu assim que começaram os rumores. Não guardo mais ressentimento. Só me arrependo de um dia ter acreditado que meu valor dependia da escolha de outra pessoa. Ficaram em silêncio por um longo tempo, enquanto a aurora dançava na neve e refletia nos olhos deles. Então Nathan se virou para ela. Nunca pedi a ninguém para ficar aqui. Isabel sorriu de leve, e ninguém nunca tentou me manter por perto. Ele estendeu a mão. Sam Presser, e ela, pela primeira vez, colocou a sua na dele. Eu sei, Tokaram. Não por obrigação, nem por piedade, mas por uma vulnerabilidade compartilhada, silenciosa. As luzes do norte continuavam seu giro calmo no céu, mas entre aquelas mãos unidas, outra luz começava a se acender, mais suave. Meio-se profunda neve começava a derreter, revelando faixas de terra marrom sob o branco. A água pingava do telhado como um sussurro tímido da primavera. Isabel estava pendurando uma colcha grossa no corrimão quando viu a figura familiar surgindo no caminho da floresta. Julian Davenport. Pouca coisa havia mudado nele, menos ainda impecável, ainda usando sapatos de couro que não combinavam com lama. Isabel chamou, como se os anos não tivessem passado. Eu preciso falar com você. Nathan não estava. Casa. Isabel o convidou a entrar, não por afeto, mas por necessidade de clareza. Sentaram-se frente a frente, com o fogo estalando baixinho na lareira. Julian tirou um envelope do casaco. Errei, ao partir, ao ficar em silêncio. Mas agora posso consertar. Ele colocou a carta sobre a mesa. Esse não é o seu mundo, Isabel. Você merece lençóis de seda, não casca de árvore e neve. Volte para onde você pertence. Isabel não respondeu de imediato. Um dia, aquelas palavras teriam sido tudo o que ela queria ouvir. Mas agora, naquela cabana de madeira, perto de um fogo aceso por Nathan, ao lado de uma cadeira esculpida por suas mãos, ela já não sabia exatamente onde ou o que pertencer significava. Você chegou tarde demais, disse ela, com voz baixa. Julian abaixou a cabeça, os punhos cerrados. Ainda é possível, se você quiser. Ele se foi, deixando a carta e um último olhar cheio de esperança. Isabel permaneceu por um longo tempo na porta. Sobre a mesa ainda estava a escultura de madeira que Nathan havia feito. Inacabada, silenciosa, não prometia conforto, mas prometia algo real. Presença. Isabel pegou a carta. Não a rasgou. Não a abriu. Apenas a colocou ao lado da escultura, entre o passado polido e o presente bruto. Ela ainda não havia decidido, não com palavras, mas o coração já começava a se inclinar. Depois do encontro com Julian, Isabel não disse mais nada, mas também não partiu. E não foi por dever, foi porque algo dentro dela permanecia ali, silencioso, agarrado como raiz que se recusa a deixar o solo, menos mesmo antes da flor. Na manhã seguinte, quando Nathan voltou do mercado da vila, viu Isabel curvada atrás da cabana, semeando a terra. O chão ainda estava frio, as mãos dela tremiam, mas os movimentos eram calmos, cuidadosos. Ele não precisou perguntar.
Sabia. Ela tinha escolhido ficar. Nathan não disse uma só palavra. Apenas colocou a cesta no degrau e começou a montar uma estrutura de madeira ao lado da cabana. Deskew planejava construir uma pequena extensão para deixar entrar mais luz. A partir daquele dia, começaram a dividir o espaço em silêncios partilhados. Isabel arejava as cobertas. Nathan rechava. Lenha, Isabel, fazia sopa. Nathan descascava legumes. Eles não se tocavam, quase não falavam, mas cada gesto murmurava baixinho. Eu vejo você aqui. Numa tarde, enquanto Isabel costurava perto da janela, Nathan se aproximou e colocou sobre a mesa um pano gasto, um casaco antigo, rasgado no ombro. Ela sorriu, pela primeira vez, e o sorriso demorou a ir embora. Conserte, disse. Ele não precisa ser perfeito, só forte. Isabel levantou os olhos, e naquele olhar, algo começou a tomar forma. Eles eram feridos, ambos deixados para trás, mas naquela cabana de madeira, aos poucos, estavam reaprendendo a confiar. Naquela noite, Nathan deixou uma nova escultura sobre a mesa. Isabel olhou. Uma mulher plantando sementes, ao lado de um homem, de braços estendidos, como abrigo, sem nome, sem palavras. Mas desta vez, ao passar por Nathan, Isabel roçou a mão no ombro dele, e ele inclinou levemente a cabeça, em resposta silenciosa. Ali, onde o vento ainda mordia e a neve ainda se agarrava ao telhado, a primavera havia começado menos nas menores coisas. A notícia da morte de seu pai chegou numa manhã em que a neve já havia meio derretido. O chão começava a respirar. Pequenos brotos verdes surgiam atrás da cerca. O mensageiro não subiu a colina, apenas deixou uma carta na velha caixa de madeira pendurada junto à porta. Isabel abriu o envelope. A mão tremia levemente ao reconhecer a caligrafia. Era uma carta de despedida, breve, mas mais pesada do que qualquer coisa que ele já tivesse dito. Viva como deseja, não como esperam. Ela leu e releu sob o sol pálido, menos como se aquelas palavras não fossem apenas um adeus, mas a chave de uma porta que ela nunca tivera coragem de abrir. Assim que terminou de ler, Isabel dobrou a carta com cuidado, colocou no bolso do casaco e se virou para Nathan e preciso ir. No caminho montanha abaixo, a neve quase havia sumido, mas o chão era escorregadio e o vento cortava como lâmina. Nathan caminhava pelo lado de fora da trilha, protegendo-a do vento. Sua mão firme apoiava o cotovelo dela cada vez que o caminho inclinava. E então, pela primeira vez naquela jornada, ele falou: você não precisa ser forte o tempo todo. Se estiver cansada hoje, apoie-se em mim. Isabel virou o rosto, não querendo que ele visse as lágrimas que já começavam a se formar. Quando chegaram à vila, todos os olhos se voltaram para eles. Sussurros surgiram de todos os cantos menos Mas. Desta vez, Isabel não abaixou a cabeça. Caminhou ao lado de Nathan, o ombro dele quase tocando o dela. Um escudo silencioso. Na velha casa onde agora repousava seu pai, Nathan não saiu de perto. Ela ajustou travesseiros, preparou chá para os parentes que vinham prestar condolências, endireitou o quadro torto na parede. Naquela noite, quando todos os convidados já haviam partido, Isabel permaneceu sentada em silêncio diante do altar. Nathan se aproximou, colocou uma xícara de chá quente ao lado dela e murmurou: ele estaria orgulhoso. Isabela sentiu. Naquela casa envelhecida, pela primeira vez, ela não se sentiu sozinha. Anos se passaram desde o dia em que Isabel voltou à vila para enterrar o pai. Aquele inverno marcou o fim de algo antigo, e de forma quase imperceptível, começou uma primavera que nunca mais se foi. Agora, a cabana de madeira ecoava com um riso de crianças.
O jardim, nos fundos, florescia exuberante e verde, e por toda a varanda estavam espalhadas esculturas de madeira, menos obra das mãos de Nathan, cada uma carregando uma memória, um pedaço silencioso da jornada que compartilharam. Isabel já não era mais a jovem sobre quem cochichavam, era a mulher a quem os outros recorriam em busca de conselhos, a que mães jovens visitavam em busca de consolo, e ao lado dela estava um homem que já não era mais quebrado pela dor, mas respeitado pela firmeza de suas mãos e pelo calor que construíra dentro daquele lar. Eles falavam pouco e não precisavam de muito. Viviam cada dia como quem escolhe o outro, não por obrigação, mas porque ali, juntos, podiam respirar, acreditar, descansar naquele entardecer. Enquanto o sol derramava ouro atrás dos pinheiros, Isabel recostou a cabeça no ombro. "T. Nathan", murmurou, com um leve sorriso na voz. "Quem diria que a tempestade nos traria até aqui?" Nathan a puxou suavemente para mais perto. "Não foi o destino, foi você." E enquanto o vento sussurrava ao redor da casa no meio da floresta, uma verdade parava no ar. O amor não chegou como um trovão. Cresceu como uma semente debaixo da neve.